Olá pessoal, Marcela na área mais uma vez. Esse aqui é o canal Ler para Não Enlouquecer e hoje eu quero trazer para vocês uma resenha de um livro que eu amei e de uma editora que eu igualmente amo, que é a Dark Side Books. Eu já fiz resenha de livro da Dark Side aqui para o canal. Foi sobre o livro A Garota da Casa ao Lado, do autor americano Jack Ketchum. Eu vou deixar aqui na descrição para quem se interessar. A qualidade do vídeo não é aquelas mil maravilhas, porque eu estava aprendendo a lidar com o YouTube ainda, mas eu recomendo que vocês assistam, porque é uma história bastante interessante. Bom, hoje eu quero apresentar para vocês o livro Ossos do Ofício, que é da autora britânica Sue Black, que é antropóloga forense. Nesse livro, ela registra as experiências profissionais dela no ramo da antropologia forense, que é um braço da perícia criminal lá na Grã-Bretanha. Então, bora para a vinheta, porque a gente precisa fazer essa resenha. Bom, pessoal, como eu estava comentando anteriormente, a Sue Black, ela é antropóloga forense da coroa britânica. O que isso quer dizer? Na Grã-Bretanha, a perícia criminal ela tem ramos diferenciados. Então, ela tem a patologia forense, que são os médicos patologistas que analisam cadáveres em decomposição, geralmente em um estado menos avançado de decomposição. E a gente tem a antropologia, o ramo da antropologia, que vai analisar esses cadáveres quando eles estão mais, digamos que esqueletizados. Não necessariamente completamente esqueletizados, mas na maioria das vezes sim. Então, é aí que a Sue Black entra nos casos criminais. Ela vai chegar quando o patologista forense já não tem mais condições de resolver o enigma que aquele corpo, aquele cadáver apresenta para ele. Então, a Sue Black é chamada e nesse livro ela fez questão de registrar várias das experiências profissionais dela e eu recomendo que se você tem interesse nessa área de perícia criminal, não necessariamente de antropologia forense, porque aqui no Brasil é diferenciado, né, o sistema. Qualquer profissional, na realidade não qualquer, algumas profissões mais específicas conseguem estar aptas a prestar concurso para perito criminal, né? Nos estados, na Polícia Federal. Mas lá na Grã-Bretanha isso é separado, né, de uma forma bem técnica mesmo, né, bem específica. Cada profissional, aqui no Brasil a gente tem o IML, o Instituto Médico Legal, os patologistas forenses, mas lá, além de perito, você tem patologista, você também tem antropólogo, isso é bastante interessante. Bom, é uma leitura muito prazerosa, porque eu sei que vai parecer estranho eu falar isso, que é prazeroso, mas não é só interessante tecnicamente do ponto de vista para quem tem interesse em perícia criminal, mas também em autoconhecimento. Eu falo, gente, porque eu sou farmacêutica, então durante a faculdade eu estudei 1 ano de anatomia, e nesse 1 ano que a gente estuda anatomia, a gente não consegue se aprofundar nos detalhes, né, do corpo quanto a gente gostaria. Então essa leitura, ela me deu uma profundidade, me trouxe uma profundidade maior no tema esqueleto, né, ossos. Então eu pude entender melhor como funciona o corpo humano, a sua estrutura esquelética, os ossos, bem como também me trouxe uma consciência corporal. E eu vou explicar por quê. Quando você estuda os detalhes do esqueleto, dos ossos, e você entende que você tem um esqueleto, né, que um dia você vai morrer e que vai sobrar esse esqueleto, que você se locomove, que seu corpo é sustentado por esses ossos, por esse esqueleto, que é muito interessante, porque os pequenos detalhes, a funcionalidade, a perfeição, né, das mãos, por exemplo, de cada osso, dos pés, né, que nos leva para todos os lugares, né, através dos pés que a gente consegue se locomover, cada dedinho, né, cada osso, cada pedacinho desse nosso corpo conta uma história sobre nós. É muito interessante. E também conta uma história sobre o cadáver que chega até a Sue. Então, o que ela mostra nesse livro é bastante interessante, por quê? Porque através de pequenos fragmentos de osso, muitas vezes não chega um cadáver, um esqueleto completo para a Sue. Chegam fragmentos de ossos. E cada pequeno fragmento de osso é capaz de contar uma história sobre aquele corpo, sobre aquela pessoa, sobre
a forma como ela viveu e também como ela faleceu. Bom, para trazer a informação de uma forma mais didática, né, para a gente, a Su, ela dividiu o livro em 5 partes. A primeira parte, ela vai falar do esqueleto como um todo. Então, ela vai descrever para nós a nossa formação esquelética, os componentes desse esqueleto e as características, né, dos nossos ossos, de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais superficial. Nos capítulos seguintes, ela vai se aprofundar nos detalhes de cada parte do nosso esqueleto e também vai trazer as experiências como antropóloga, né? Várias experiências criminais, e eu vou trazer uma delas aqui para vocês, porque eu não quero ficar dando muito spoiler, né? É interessante que você leia o livro. Você que tem interesse em ser perito e você também que de repente, por exemplo, é profissional de saúde. Eu acho que é super válido para todo profissional de saúde, principalmente para os profissionais, como por exemplo, fisioterapeutas que lidam bastante, né, com essa parte músculo-esquelética, profissionais de educação física, vai te trazer um aprofundamento maior e é muito interessante. Bom, pessoal, na segunda parte do livro, a Su vai falar sobre a cabeça, sobre o crânio. Então, vai falar sobre o víscero crânio, que é a parte que contém o nosso cérebro. Vai falar também sobre o rosto. E vai contar o caso de uma menina coreana, de uma moça coreana, que ela conseguiu identificar através de análise crânio-facial. E eu vou contar a história dela aqui para vocês agora, que vai ser o caso que vai instigar vocês a buscarem a leitura desse livro. Bom, pessoal, o caso que a Su narra aqui no livro é da coreana Jin Yo-jung. Espero que eu tenha falado certo. Bom, a Jin, ela vivia na França e ela resolveu fazer um tour por alguns países da Europa e começou lá pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha. Ela alugou um quarto em Londres de um senhorio também sul-coreano e aí, o que aconteceu? Ela sumiu, ela desapareceu, mas ninguém prestou queixa, por quê? Porque ela estava em Londres, ela estava ausente da França, de Paris, se eu não me engano, que é onde ela estudava, mas como ela estava em viagem, o pessoal não deu falta dela. Bom, um dia 2 rapazes estavam passeando pelas estradas lá da Grã-Bretanha e encontraram uma mala no meio da estrada, na realidade no acostamento. Eles resolveram parar para dar uma olhada, viram que era uma mala pesada e que estava vazando um líquido com um odor bem forte de dentro. Eles não abriram a mala, eles ligaram para a polícia e o pessoal recolheu a mala e pôde detectar que lá dentro havia um corpo de uma moça, de uma jovem, em posição fetal. Essa mala foi levada para o Instituto Médico Legal, onde foi analisada por um patologista forense, que não conseguiu identificar, trazer à tona a identidade da moça, né? E também não conseguiu definir direito as feições dela. Por quê? Ela estava com fita enrolada no rosto e na cabeça. E como o cadáver já estava em um certo estado de decomposição um pouco mais avançado, o rosto ficou um pouco desfigurado. Mas o que eles puderam observar? Que era um rosto asiático, né? Por causa das características ali do olho mais puxado. Então, quem entrou? A Su Black, a antropóloga forense. Sim, não era um cadáver esqueletizado, porém ficou difícil identificar o rosto e também, através de DNA e impressões digitais, eles não conseguiram chegar à identidade da garota. Por quê? Porque a Jin, ela não era britânica, e nem tampouco ela estava radicada ali, ela tinha entrado como turista na Grã-Bretanha. Ela estava radicada na França porque ela estudava lá. Ok, a Su Black fez uma identificação através de radiografias, então eles radiografaram todo o corpo da Jin e também o crânio, pelo tamanho do crânio, as dimensões do crânio e de alguns outros ossos, mas sobretudo do crânio, eles conseguiram chegar à conclusão, a Su, né, e a equipe, conseguiram chegar à conclusão de que era uma garota que estava ali por volta dos 20, 25 anos, uma jovem com mais ou menos essa idade. E aí o que eles fizeram? Eles soltaram um aviso lá, uma notificação lá para a Interpol para que divulgasse por todos os países que existia uma moça com aquelas características que havia sido encontrada morta. A embaixada da França fez contato com a Grã-Bretanha, dizendo que tinha uma garota sul-coreana com aquelas características que não tinha voltado para sua cidade, lá para Paris, se eu não me engano, que ela estava desaparecida sim, os amigos deram falta dela, registraram o boletim de desaparecimento depois de um tempo, e que essa garota era
sul-coreana. Então, o pessoal lá da Grã-Bretanha entrou em contato com a embaixada também lá da Coreia do Sul e eles mandaram os documentos da Jin, mandaram impressões digitais e aí eles puderam afirmar com toda a certeza de que se tratava de Jin Yo-jung. Mas como é que a Jin Yo-jung foi assassinada? Quem foi o autor desse ato bárbaro? Bom, investigações foram ocorrendo e eles chegaram na identidade do senhorio que tinha alugado um quarto para ela lá em Londres. Investigando a fundo o caso, a polícia britânica conseguiu identificar que nas outras propriedades desse senhorio, que o nome dele, gente, eu vou precisar ler aqui porque é meio difícil, é Kim Kyu-so. Do Kim Kyu-so, eles encontraram a fita que tinha sido utilizada para enrolar o rosto da Jin e também encontraram mais um corpo de outra moça sul-coreana da mesma faixa etária da Jin e que também tinha desaparecido recentemente. E você vê, né, que ele tinha tara por meninas jovens. Vai saber quantas outras esse cara não matou, né? E aí eles conseguiram identificar esse corpo e o Sr. Kim foi preso e respondeu não só pelo assassinato, pelo homicídio, né, dessas moças, bem como por desviar dinheiro das contas bancárias dessas meninas, ocultação de cadáver, né? E acredito que fraude processual também, não tenho certeza. Mas está lá no livro, se você quer confirmar, leia. Bom, depois de julgado, o Sr. Kim foi condenado a 2 prisões perpétuas. Sim, 2 prisões perpétuas. Ou seja, podemos acreditar que ainda existe justiça nesse planeta. Gostaríamos que fosse assim aqui no Brasil, né? Quem sabe o dia a gente precisa lutar por isso, fazer nossa parte, fazer nosso papel, votar bem e cobrar leis mais rígidas das autoridades. Bom, pessoal, voltando a falar das outras partes do livro, a terceira parte fala do corpo. Então vai falar de espinha, de peito, de garganta. Nessa parte que eu achei bastante interessante, que eu vou compartilhar com vocês aqui, a Su, na parte da garganta, ela detalha a fratura do enforcado. E foi a primeira vez que eu tive contato com alguma explicação nesse sentido, né? Então, quando a gente tem execuções capitais por enforcamento, ou muitas vezes até mesmo suicídio, pode acontecer uma fratura nas vértebras, nas primeiras vértebras cervicais ali, que pode condenar a pessoa a uma morte instantânea, e a pessoa nem sofrer tanto. Mas na maioria dos casos não é isso que acontece, a gente sabe que a pessoa ela vai sofrer a constrição ali do pescoço. Ela também diferencia, né, as diferentes formas de morte ali por constrição dessa área. Então você tem esganadura, você tem enforcamento, você tem a própria fratura do enforcado, que pode causar uma morte instantânea. Então é bem interessante essa parte, essa terceira parte, para quem quer se aprofundar melhor nessa questão das mortes por constrição dessa região. Bom, pessoal, na quarta parte ela vai falar dos membros, então ela vai destrinchar, né, os membros através de descrever a cintura escapular. Então vai falar dos nossos ombros, braços, mãos, e é muito interessante ela descrevendo as mãos, a importância das nossas mãos, dos nossos dedinhos, de todos os nossos dedos, de cada ossinho que compõe, e do quão precioso e do quão importante são esses movimentos da mão, quanto a mão é importante na nossa vida. Por isso que eu falo que é um livro que traz muita consciência corporal pra gente. E aí depois ela vai falar da cintura pélvica, onde ela vai descrever quadril, os ossos daquela região, os ossos também da perna, dos pés. Na realidade, eu acho que ela vai entrar mais nessa parte dos membros, quando ela for falar especificamente desses ossos mais longos, tá? Mas é muito interessante, eu recomendo que você se atenha bastante no estudo das mãos e dos pés, porque é muito interessante, você vai ter mais consciência, você vai agradecer por você ter suas mãos, por ter todos os dedos, tanto do pé quanto das mãos. É muito interessante, gente, vale a pena. E a quinta parte é a parte da conclusão do livro, que se chama Juntando os Ossos, e aí a Su vai falar de questões pessoais, particulares dela, de experiências profissionais que mexeram também muito com essa parte pessoal da Su, porque a Su, ela não é só uma antropóloga brilhante, uma profissional brilhante,
ela também é um ser humano incrível, porque ela traz toda essa narrativa, toda essa... Como é que eu posso dizer para vocês, gente? Ela não é só técnica nas explicações dela, ela é muito humana. Ela traz todas as explicações com muita humanidade. Ela trata aqueles ossos, aqueles cadáveres com um respeito absoluto, e a forma como ela descreve também, você vê que é de uma maneira muito respeitosa. Então é um livro interessantíssimo, não só pela experiência profissional e de vida que a Su nos traz, porque tem histórias dela muito interessantes, mas também por essa forma humana como ela trata aqueles restos mortais que já pertenceram um dia a um ser humano. E é um ser humano que ainda continua sendo querido por alguém, mesmo não estando mais entre nós. Então vale muito a pena você ler com esse olhar de humanidade, né? Porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Todos nós estamos sujeitos a tudo nesse mundo, apesar de que eu sou uma pessoa que eu procuro pensar mais positivo. Mas se você for profissional dessa área, trate dessa forma, porque você vai ter um respeito, não só pelo profissional que você é, mas também pelo ser humano que está por trás ali do jaleco de perito. Bom, pessoal, para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que a Dark Side tem outros livros com essa temática de perícia forense. Um dos que eu li foi o livro O Segredo dos Corpos, do Dr. Vincent de Maio, que é um patologista forense americano. Lá nos Estados Unidos, a dinâmica da patologia forense é mais diferente do caso da perícia criminal. Por quê? Porque lá eles têm os coroners. Então, não necessariamente esses coroners vão ser profissionais de saúde, por exemplo, profissionais da área médica, no caso da patologia forense. Isso atrapalha um pouco, né, que a ciência seja aplicada de fato. Mas se você quiser entender um pouco mais de como funciona nos Estados Unidos, recomendo também a leitura desse livro, O Segredo dos Corpos. Eu publiquei no meu blog antigo, eu vou tentar resgatar para vocês, se eu conseguir eu coloco aqui o link na descrição, ou posso até republicar no meu blog mais novo, para que vocês tenham aí também uma degustaçãozinha do que seria a leitura desse livro. Bom, pessoal, eu vou terminando por aqui. Agradeço demais a quem ficou até o final, a quem participou conosco dessa resenha.